Aí, Agora agora vai dar foi. certo. Agora tá aqui. Tá me, Oi, tá Fê, me ouvindo bem? tudo bom? Tudo Tô te ótimo. ouvindo bem. Show de bola. Tudo ótimo. Com você? Tudo tranquilo. Tô aumentando um pouquinho o som aqui Tá para te ouvir melhor. certo. Boa noite a todos e todas. É isso aí. E olha, eu vou começar falando com você uma coisa, um desabafo aqui. Eu tenho um pouco de inveja de você. Uai, por quê? É, porque fala pro pessoal onde é que você mora. Ah, gente, é porque aqui eu moro em Recife, estava muito no Porto, mas vai ter mudanças, inclusive. Novidades virão, novos ares virão, inclusive, para quem vocês. Olha, só diz spoiler. Final de fevereiro, estou saindo do calor. É mesmo? Momentaneamente, enfim, em breve saberão. Ah, então vamos ficar na expectativa para saber o que que vai ser essa mudança aí. Olá, Laura, olá, estou ouvindo o pessoal que eu conheço entrando, sejam bem-vindos, enfim. E aí, Wagner, Tem manda uma boa. galera. Olha só. Eu queria que primeiro você se apresentasse aí para o pessoal. Às vezes algumas pessoas não te conhecem, tem o meu público, mas tem o seu, então eu gostaria que você falasse um pouquinho de você aí. Pois bem, Fê Muniz, olha, eu sei que muita gente se apresenta muito com a carteirada, né? Oi, Laura, com o certificado e tal. Eu gosto de brincar, dizendo que eu sou, então, atualmente mãe de um cachorro, que chama Mib, um ser meio inconstante, aquela mente meio, sabe, caótica, que cria, que tem ideias, enfim. Então, gosto muito dessa vibe, dessa energia, estar com Aham. pessoas que vibram numa frequência tão legal, criando coisas. Então, trabalho desde que me conheço, assim, da minha jornada. Eu sou formada em economia, mas desde a Olha só. graduação eu trabalho com inovação e tecnologia, inovação tecnológica, né? Eu trabalhei no NIT da UFPE, a UFPE é a Universidade Federal de Pernambuco, e tinha um Aham. núcleo de inovação tecnológica. Então, eu já comecei desde a graduação lá, tentando precificar uma patente, né? Algo que não existe no Sim. mercado, algo totalmente revolucionário, inovador. Que preço? Quanto cobrar por isso? Então, desde a graduação, então eu venho enveredando, então já trabalhei em toda a tríplice hélice da inovação, que o pessoal fala academia, governo e também empresas. E hoje aqui trabalho com essa vertente mais de palestra, de mentorias, também para criativos e inovadores, empreendedores, sabe? Gosto. Então, no geral é isso. Não sei para quem acredita em signo, uma libriana fake, porque tem uma lua em Ares e um ascendente em Leão. Então, não sei se vocês conhecem, quem está aí conhece de signo, mas só para dizer, então, essa sou eu momentaneamente. Muito legal, muito bacana. E assim, eu acompanho o seu trabalho aí nas redes sociais, eu estou sempre monitorando o teu Instagram e eu vi que você está muito engajada aí com um movimento chamado de não sei o que NASA. Explica isso aí melhor para a gente entender, porque eu estou bem curioso para entender como é que é esse Ah, negócio. bacana. É o Hackathon NASA Space Apps. Você conhece o Hacka? Não sei se o pessoal conhece o Hacka. Eu vou falar rapidamente o que é um Hacka, né? Eu gosto íntimo, né? Chama logo de Hacka. Um Hackathon é uma gincana de inovação, né? Normalmente são colocados problemas para um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas tem que tentar resolver já com um protótipo não funcional, mas alguma coisinha em 48 horas. Essa Aham, é a dinâmica de um bom Hacka, né? Normalmente o pessoal até vira, né? É as 48 horas virada de trabalho. E a NASA, ela tem a incubadora da NASA, então, é a NASA Space Apps. Eles fazem o maior hackathon global. É um hackathon simultâneo no mundo inteiro. olha Então, eles só. lançam 30 desafios, a mesma lógica de um hackathon tradicional. Eles Aham, lançam, nesse caso, 30 desafios. Os desafios normalmente são terrestres, espaciais, social, né? Não é só do espaço. Então, esse ano teve aham, solo extraterrestre, a como traduzir um dado científico que é disseminar, popularizar conhecimento científico. legal. Então, é muito bacana. Então, são 30 desafios, você pode entrar, todo mundo pode ter acesso a esses desafios. E aí ele lança para a sociedade como um todo, para todo o mundo, e Aham, simultaneamente sim. tentam resolver em 48 horas. Então, Aham, eu sou responsável, então, aqui, fui responsável por organizar 2023 em Recife. Então, todo ano tem uma
chamada e todo ano a gente coloca lá para poder fazer o evento acontecer. Então, de maneira geral, é isso. É um hackathon simultâneo, mas para acontecer de maneira organizada em cada cidade, eles elegem os local leaders, e os local leaders são responsáveis por organizar. Então, a gente tem reunião com eles, reunião com todos os local leaders do mundo. É muito bacana as reuniões, porque você vai, entra e conhece pessoas Índia, Estados Unidos, de tudo que é um tipo, falando Do mundo inteiro, do né? Tá mundo todo mundo. inteiro. Eu fico imaginando essa vibe aí, que deve ser uma sinergia muito legal, né? Todo mundo pensando em inovação, pensando em criatividade. É muito bacana. E você, assim, e tem uma visão, acaba tendo, que você que trabalha também com inovação e tal, estou vendo aqui com minha bagagem, eu sei que inovação, criatividade, dependendo de onde você está trabalhando, qual é a sua máscara ou o que você vai usar de blusa, você vai ter um viés diferente. Então, Sim, se você pensa em empresa, e você pensa em inovação pensando em empresa, inovação vem mais de um jeito. Se você quer empreender, criar uma startup, já vem de outro. Né? Se você é universidade, então é outro tempo, é outra coisa. Então, sim. quando você joga um negócio desse, você vê local leader de tudo que é jeito. Então, o nosso desse ano passado, mas tem muita gente que faz na universidade. Então, quer queira ou quer não, o arranjo que cria o hack acaba sendo diferente. Não sei qual é o melhor, qual é o pior, mas acaba tendo isso. E é muito bacana, é muito rico realmente as reuniões que a gente tinha com todos os local leaders. Assim, muito rico mesmo. Nossa, muito bacana. E aí, em cima dessas propostas que a NASA expõe para Uhum. um desafio, como é que funciona? Vocês organizam isso em equipes? Como que funciona a organização das equipes? Como é que as pessoas se apresentam para participar? Como é que é isso? Tá, vamos lá. Existem algumas formas, eles deixam bem livres algumas coisas. Eles colocam algumas restrições, algumas boas práticas, mas deixam bem livre. Então, por um exemplo, tem cidade que faz o hackathon completamente online, certo? O nosso foi presencial, mas completamente online. E qualquer pessoa do mundo pode participar. Sabendo falar inglês, está tudo lindo, entra naquela cidade, mesmo não sendo de Recife, por exemplo, minha cidade aqui, poderia participar desse hackathon de outro país, certo? De De qualquer lugar do qualquer mundo. lugar do mundo, certo? Depende muito da Aham. organização local. O nosso, que é presencial, de fato, foi o primeiro ano que eu tomei à frente, esse foi o ano 2023, queria muito presencial, para ter a virada, ter aquela energia, enfim, e também por boas Sim. práticas que eu tinha escutado já do passado. Então, aqui as equipes, elas submetiam e a gente avaliava para montar os times. Né? Os times foram montados no ano passado, um dia anterior do Hacka, e por competências. Não só Aham. competência técnica, mas também comportamental, para poder fazer um melhor mix possível de grupo. Era bem bacana. Nossa, que bacana. É uma proposta que deve surgir tanta coisa legal, deve ter assim, começa a fervilhar de ideias, né? Deve surgir das mais absurdas, e que eu acho que o absurdo também é Sempre. bom, né? Porque você começa a pensar fora do óbvio. Sim. Então, eu acho que a criatividade ela parte muito desse pressuposto que a gente tem que enxergar coisas que a grande maioria não Uhum. enxerga, Não, né? E falar. hã? Eu ia dizer assim É, que, além da produção em si, é muito rico. Ele é muito rico como pensando em ser humano, sabe? Porque inovação, ao meu ver, eu sou muito é feito por pessoas para pessoas. Então aham, você vê muita gente que, por exemplo, vem de programação e tal, e precisa, foi até um feedback muito bacana deles, teve um grupo de programadores que, quando chegaram, viram os desafios e estavam esperando que a gente dissesse o que era para eles fazerem. Mas aham. eles dominaram problemas, eles entenderem qual é o problema para poder ter ideias de soluções, para de fato prototipar, ver se dava certo e voltar. Toda essa jornada, não só o fim da programação, é muito rico para quem está fazendo, porque acaba tendo uma visão holística de um todo, sabe? De todo um processo, sabe? Então, a relação entre as pessoas, o conhecimento que é gerado num hacka, não só no Hacka NASA, mas em qualquer gincana de inovação, qualquer movimento desse assim que você
tenta ao máximo que você sabe ter muita gente diferente para ter ideias diferentes, para quebrar bolhas, para quebrar padrão, para tentar pensar fora um pouco da caixa, estimular isso. É muito Isso. bacana. Eu gosto demais. Assim, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou daquelas que fico zuretinha. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de participar também como mentor de um hackathon, Uhum. né? Assim, foi uma experiência muito bacana. Depois, não tivemos mais muitas oportunidades por aqui e acabou que eu não me envolvi mais com esse Uhum. movimento. Mas foi uma experiência muito bacana, porque você acaba, vendo de tudo um pouco, né? As pessoas vão Sim. fluindo nas suas ideias, vão pensando em possibilidades. E aí, o que eu achava mais legal era assim, testa isso para ver se vai funcionar, experimenta, conversa com as pessoas, veja se a sua ideia ela tem sentido, se faz Sim. sentido. E é a partir daí que começam a surgir construções muito produtivas, né, em cima das ideias, né? Ah, E aí, diga. não, pode falar, porque eu ia puxar um outro assunto aqui, mais ou menos nessa Não, pode linha. puxar. Poxa, eu ia completar sobre esse processo da jornada da criatividade, que vem assim com o arcabouço, onde eu apoio muito criativos e também empreendedores, É, porque no é, momento que a gente tem aquele toró de ideias ou brainstorm, não entra crítica aqui ainda, né? Então, tem que ter esse momento no Hacka, num momento se você está empreendendo só, se você, o que você estiver fazendo, tem que ter esse momento de toró de ideias, né? sim, E sem juízo, sem nada, para é, depois sem muito sim, critério. sem muito É, critério, para é, depois sim ir refinando, para depois tentar escolher, refinar, testar, e aí sim ir vendo, né? Mas muita gente às vezes aham, fica preso na solução e na ideia. Será que dá certo? Não. Antes de ir desse passo, é muito importante, ao meu ver, ter esse momento de ampliar horizontes, sair e jogar tudo que o seu cérebro traz assim. Eu vim falando assim, teve insight, anota, não esquece. Vai vir pode ser a coisa mais bestalhada do mundo, a coisa mais ridícula, anota. Não é momento. exato. Não é Eu, momento. Então, assim, é muito importante. eu falo para os meus alunos isso também, né? Eu tenho 26 anos de sala de aula, Uhum. trabalhando com educação de jovens e Legal. adultos, muitos anos de Senac trabalhando com isso, na educação profissional, e aí eu acabei me envolvendo muito com projetos de inovação Uhum. tecnológica, de inovação científica, para participação de Sim. feiras de ciências, para que os alunos tivessem essas oportunidades de vivenciar na prática essas experiências da criatividade sendo colocada em prática, Sim. né? E isso a gente percebe que dá muito resultado quando você deixa o pensamento livre, né? Pensa o que vier na sua cabeça aí, sem restrição, sem tolimento, de maneira alguma, para que as ideias comecem a surgir, que as pessoas consigam. é, eu acho que uma das coisas mais legais quando a gente está trabalhando com a parte de inovação, com ideias inovadoras, é a tal da frasezinha que começa com e se, Uhum. né? E se a gente fizesse assim? E se a gente fizesse desse outro jeito? Porque o e se é muito do crítico, né? É muito da pessoa que não se contenta com a primeira resposta Sim. como certa, Uhum. né? E eu acho que a criatividade está muito ligada a isso, é você deixar que as pessoas pensem sem medo de dizer assim, ah, eu não vou falar porque a minha ideia é uma ideia idiota. Sim. E na verdade não existe isso, né? Tudo pode ser considerado dentro de um determinado contexto. Então, a gente vai conduzindo os alunos para essas práticas, pensando sempre que o melhor é deixar a criatividade acontecer de uma forma natural. Perfeito. E, e aí as boas ideias começam a surgir, né? Porque aí a gente começa a fazer conexões, né? A gente começa a lapidar essas ideias e a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai fazendo aquela mistura E às vezes e daqui a pouco sai algo, pode surgir sai algo. algo, se produz algo Pode surgir algo interessante.
né? É Interessante. mais ou menos nessa linha. E na área da criatividade, o que que você poderia falar para a gente a respeito dentro desses movimentos, falar um pouquinho de criatividade? O conceito de criatividade, assim, quando você fala criatividade, não sei quem está participando, quiser colocar aqui no chat, inclusive dúvidas, né? Mas assim, o conceito de criatividade, eu escuto muito isso. Ah, não, sou muito criativa, eu tenho várias ideias. Eu escuto muito isso. Mas Uhum. se você for olhar pelas pesquisas, o que é criatividade, nas pesquisas mais profundas de criatividade, não é bem isso, né? Esse é um conceito, uma colocação que se fala mais uma qualidade, um adjetivo se coloca, ser criativo e tal, é outro, e acaba tendo essa divisão. Então, assim, só para explicar um pouquinho mais, então, minha percepção atual sobre o termo criatividade, o coloquial, que são pessoas brilhantes, que têm ideias, enfim, todo mundo tem ideia, para ter mais ideias, para poder você fazer aí músculo, treinar, ver coisas diferentes. Vai, se você gosta, eu gostava muito de Turma da Mônica. Uhum. Então, pegava, não vou ver Turma da Mônica não, hoje vou ver uma revista de carro, vou ver um programa que eu não... saí um Sim, pouco. é Isso, isso, pegar outra rota. Isso faz é com isso. que você tenha mais inputs no seu cérebro. Quando se deparar com algo, pode fazer conexões. Não é que vá fazer, mas normalmente acontece isso. Gerar mais conexões. Porque criatividade, você criar algo, nada se perde, nada se transforma, tudo se cria. Como é? Nada se cria, nada se forma, tudo se... Ai, meu Deus, nada se perde, tudo se transforma. Mas, Lembra disso? Tudo se transforma. tudo se transforma. Mas de fato, é isso. Então você vai ver algo que se colocou em algum lugar e você vai replicar em outro lugar. O seu cérebro vai trazer conexões, certo? Então, realmente, Sim. conversa com outras pessoas, se permite, menos julgamento possível e, de fato, você vai ter provavelmente mais conexões. Não quer dizer que pelo de fato, criatividade vai gerar. Porque criatividade é Sim, quando você tem essa ideia e essa ideia ela é implementada e essa ideia, além de ser implementada, ela é reconhecida pelas pessoas, pelo estado da arte que você está mudando. Então, aí o pessoal fala assim, essa é uma pessoa altamente criativa. Então, é isso. esse ponto, que aí, inclusive, é interessante nos hackers, porque você vê os juízes, normalmente, vai dizer, poxa, isso eu já conheço. E até aquela pessoa, muitas vezes do time, fala assim, isso não existe. Acontece muito isso, né? Uhum. Isso não existe, estamos revolucionando. Aí vem alguém do estado da arte daquilo ali, ou conhecedor daquela área, e vai assim, deixa eu te dizer que isso já existe. Então, ser criativo, altamente criativo, pela questão da palavra, da pesquisa criativo, é mais por esse âmbito, sabe? Então, assim, eu ter não só a ideia, eu pegar essa ideia, transformar em algo e esse algo ser aplicado e esse algo aplicado gera um movimento naquele ambiente a ponto de mudar o estado da arte. Então, eu posso dizer ser Exatamente. altamente criativo. Tá? Mas, Não adianta nada a gente ser muito criativo e não colocar nada disso em prática, né? é, A pessoa fala, ah, eu tenho um monte de ideia legal, mas não serve para nada porque ela não aplica. Não, sai para dentro de casa, talvez fazer alguma coisa, mas não muda, né? Então, assim, É. o que é criatividade mesmo, ser alguém criativo, isso me chocou muito quando eu estudava muito sobre criatividade e vi assim, poxa, eu jurava que eu era criativa. E a primeira Uhum. coisa, tapa na cara, foi, ninguém diz que a própria pessoa é criativa, o outro é que tem que dizer. Sim, Eu posso ter muitas ideias, mas é o outro que diz que eu estou criativa. É o outro que vai dizer, realmente você melhorou de X para Y. Você mudou de A para B. Eu ter mas você... ideias por mim só, eu sou altamente eu tenho ideias, eu sou uma Aham, pessoa, tem gente que chama de brilhante, ou aham. pessoalmente criativa, pessoas que têm a capacidade de gerar conexão. Algumas pessoas falam potencialmente criativa, pessoalmente criativa, mas assim, na pesquisa teórica mesmo do termo criatividade, pelo menos os estudiosos do momento falam muito dessa separação entre uma pessoa potencial criativa e realmente um criativo criativo. Que aí, Você sabe isso aí, isso que você falou faz todo sentido, porque para que a gente consiga desenvolver criatividade, né? Eu acho que a gente, de certo modo, nasce criativo de alguma forma, isso sim, é um pensamento meu, e que ao longo do tempo a gente vai sendo podado na sim, nossa criatividade, eu né? também acho. Até, eu acho que até
um conterrâneo, não sei se é seu aí, o Murilo Gun, eu não sei se ele é Eu daí. acho que eu não sei de onde ele é, não, mas acho que ele é daqui, não. Não sei. Ah, eu posso falar, Pelo mas eu sotaquezinho, conheço. parece ser da Pode sua região aí. ser da região do Eu, Nordeste, aí né? ele até ele fala o seguinte, que a gente vai sendo podado a vida toda, né? Pelos pais, pelos professores, pelo trabalho, e, de certo modo isso vai limitando a gente. Quando você tem uma criança em casa que você começa a falar para ela, não faz isso, não faz aquilo, não bota o dedo aí, não mexe nisso, não mexe naquilo, você está podando a criatividade dessa criança. É o, E aí você chega na sala de aula, o professor faz a mesma coisa. O professor, ele que não tem essa abertura mental para aceitar um pensamento divergente, porque eu sou de uma época que se eu fizesse uma conta de matemática e não fosse exatamente igual ao que o professor ensinou no quadro, era zero, mesmo que a resposta estivesse certa, porque não foi feito do jeito que foi tive dois ensinado. professores, Então, então, em relação a isso, né? Deu o é, resultado, se foi igual, dependendo, enfim. A Patrícia está dizendo que Murilo Gun é de Recife. Arigatou gozaimasu. É, Patrícia. é, exatamente. E ele falava muito isso, né? Eu vi uma fala dele esses tempos atrás e ele falava isso, que a gente vai sendo Rodado. podado Sim. por vários segmentos, né? Depois você chega no trabalho, você é um estagiário, e o estagiário tem muito dessa visão, vamos falar assim, divergente da empresa, muito porque não conhece a política, a cultura da empresa, está entrando naquele momento, mas ele enxerga coisas que às vezes quem está lá dentro não enxerga. Sim. E aí ele tenta dar uma ideia diferente, e aí o líder, o chefe dele vai falar assim, não, nós não vamos fazer isso, isso aqui não cabe aqui. Sempre foi assim, então Uhum. nós não podemos mexer nisso. Sim. Então a gente vai sendo podado na nossa criatividade, e quando você se forma, você sai da academia, você vai para o mercado de trabalho, aí a primeira coisa que eles falam é que você precisa pensar fora da caixa, Aham. né? Sim. E sendo que a gente foi ao longo da vida toda, né? Vamos considerar aí pelo menos uns 23, 24 anos, fomos sendo podados. E tem muita gente que chega no mercado de Sim. trabalho desse jeito, limitado nos seus pensamentos por conta desses bloqueios. Tem outro vilão, assim. Esse vilão, o mais comum, né? Tem dois vilões, assim, que eu até tinha. Eu pendurava aqui dois vilões logo atrás de mim, porque quando eu entrava no escritório, eu olhava para eles, e em qualquer foto e tal, eles estavam comigo, assim. Parceira de vilão, porque para ressignificar. Eu brinco, mas para mim, crachá e certificados são vilões da criatividade também. Por quê? Você alcançou algo na sua vida, isso está reverberando agora outra coisa. Mas você fica pensando, ai Aham. meu Deus, eu sempre fiz assim, eu fiz durante tanto tempo, olha onde eu cheguei, olha meu certificado, e agora eu vou querer aprender capoeira, não tem nada a ver com o que eu faço. O meu nicho de Sim. pessoas não gosta de capoeira e não faz. E não vai lá. E não se permite. Então, assim, como eu tenho essa questão de mentora também, de empreendedores ou de criativos, eu falo, cara, faz as pazes com esses vilões, assim, ou taca fogo neles, ou faz as pazes com ele, porque se você É. ficar pensando no passado, vai ficar difícil, sabe? Então, a gente, Aham. por isso que eu falo assim, eu estou aqui, eu até falei logo no início, momentaneamente eu sou isso, porque a gente não sabe o que vai vir. E estou aberta, Sim. inclusive, a possibilidades que seja lá o que vai vir e que meu coração reverbera, que eu vejo, que eu posso me permito. A partir do momento que eu me fecho, fica muito difícil. É muito Sim. difícil o processo de criatividade, o processo de você se redescobrir, de você, se você quiser empreender em algo diferente. Poxa, eu estou trabalhando sempre dessa forma. Agora, eu queria. Isso aconteceu muito. Tem umas mentoradas minhas que falam assim, Fê, eu trabalhei sempre com isso aqui, mas eu tenho um sonho de fazer história em quadrinho. Paralelo. A pessoa quer ganhar dinheiro com isso? Não, eu só quero ver isso ser criado. E por que você não faz isso ser criado? Não, porque eu fico. Então, assim, nesse sentido eu também apoio, que é apoiar com os criativos. Então vamos embora, vamos fazer junto, vamos marcar uma reunião. Separa algumas horas do dia para ver teu sonho realizar. Sabe? Por mais que não Sim. tenha relação teoricamente na cara com o teu certificado, com a cara com o teu crachá,
Se é algo que te faz bem, vai-te embora. Vai Então, e fazer, quem, e experiência. quem garante que aquilo não vai ter conexão lá na frente, Ninguém sabe, né? mas a gente fica com muito medo. Tem Sim. muita gente que tem medo. Assim, inclusive, isso é uma premissa muito importante de inovação, que é um mito, que faz com o mito da ratoeira, achando que para os criativos, é assim, que eu vou sempre criar algo novo e um dia alguma coisa vai dar certo. O mundo, na verdade, as pessoas têm receio do novo. Ele vai ter medo, que é algo que desconhece. Sim, Inicialmente, tem aquelas pessoas como eu que vão dizer assim, cadê? Mas é uma parcela menor da população. é verdade. Então, assim, E desculpa, somos uma obra de não, arte inacabada. Perfeita, Patrícia. Concordo em gênero, número e degrau. eu falo muito para os meus alunos exatamente isso, né? Se você consegue enxergar um problema, seja ele qual for, e você consegue visualizar a possibilidade de uma solução, é só botar isso em prática, começar a ser criativo e investigar e não ter medo de buscar coisa nova, porque é exatamente isso. O fato de eu conseguir estudar ou ter curiosidade de aprender sobre vários assuntos que mesmo que não façam conexão com a minha profissão, vamos falar assim, né? E uma coisa que eu gosto de ler de tudo, eu gosto de ler coisas das mais relativas e sem conexão possível, porque eu sei que isso de algum momento vai me trazer conexões para resolver problemas do meu cotidiano. Então, quanto mais a gente criar conexões com coisas que a gente acha interessante, que te instigam, né? Eu sou muito desse tipo também. Ah, surgiu uma coisa nova aqui, não, quero ver como é que esse negócio Sim. funciona. Né? Agora tem o outro lado, né? Tudo na vida é um pequeno trade-off, né? Tudo na vida é um jogo de perde e ganha, ganha e perde. A gente está sempre abdicando de algo e faz. É isso, né? Uhum. Existe também um probleminha para mim, pelo menos eu vivi muito isso. Algumas mentoradas, algumas pessoas eu conheço também, os criativos, os que gostam de criar e que gostam, que é sair largando tudo. É tipo, eu tô aqui, eu gosto, nossa, essa garrafa linda, maravilhosa, eu quero fazer uma garrafa dessa, eu quero aprender como funciona a garrafa. Aí começa a estudar a garrafa, nossa, ela mantém a temperatura, como é que é, não sei o que, aí do nada aparece um microfone. Eita, mas aí larga a garrafa, mas o microfone, e se eu fizer assim, assim, assim no microfone, aparece o tablet. Não, eu deixo o microfone de lado, aí daqui a pouco começa um monte de coisa inacabada. Não de compreender só, mas de começar projetos, de fazer coisas. Esse é um outro rolê. E aí eu Uhum. falo, eu também adoro coisa nova, mas eu só vou migrar quando aquela árvore, eu brinco assim, imagino que você tem então uma fazenda, uma área bem grande. Durante Uhum. tua vida tu criou uma mangueira e tu tá lá, sussa na mangueira. Aí apareceu agora, sei lá, acerola. Aí tu vai largar a mangueira para botar a acerola. Tu só vai fazer isso de largar 100% a mangueira quando tua acerola estiver já grande. Porque senão tu vai morrer de fome e vai ficar ainda sem sombrinha. E ainda tem aquele que vai largar a mangueira antes dela começar a produzir ainda. E vai ficar largando um monte de coisa, vai É, ficar com fome, sem cobertura nenhuma. Tem um novo projeto? Tem uma nova ideia? Ok. Pensa. Primeiro, eu faço assim, guarda um tempinho, bota um grupo sozinho seu do WhatsApp, bota amadurece mais. espera, às vezes é só fogo de palha, para não dizer outra coisa. É Uhum. só que veio, aí eu quero. Guarda. Uhum. Daqui uns 15 dias vai olhar de novo. Se ainda teu coração bater, já Uhum. começa a pensar ele com carinho, a trabalhar como um projeto, e aí testando. Não vai sair largando tudo e começando tudo, que aí tu vai ver, aí vai dar ruim. Muito provavelmente vai dar Exato. ruim. É verdade. Vai ficar com fome, vai ficar assim, nada dá certo, ninguém me ama, ninguém me quer, isso é uma mó roubada e tal. Essa busca inconstante, a busca constante pela inconstância também tem esse risco. Né? Então tem que Eu, saber administrar isso. eu concordo 100% com o que você está falando. Isso é muito o pensamento da pessoa inquieta, né? Eu sou inquieto por natureza, então às vezes eu acordo de madrugada com uma ideia na cabeça e enquanto eu não for sentar na frente do computador e esvaziar tudo que está ali, eu não vou conseguir mais dormir. Eu sei Mas como isso é. não quer dizer que eu vou
Mas eu também não quer dizer que eu vou largar tudo que eu estou fazendo no dia seguinte para mexer com É, aquilo. Claro, sei como é. vai ficar ali, vai ficar registrado e depois, no momento certo, eu volto, vou revisar Eu e tenho meu tudo. caderninho das ideias, né? É, Aí eu vou e escrevo. Eu tenho meu eu tenho caderninho um, das ideias, eu e tenho aí um de vez em quando eu mando áudio. Moleskinezinho também Isso. que Aí anda comigo. eu gosto de mando um áudio pra mim mesma, acordei de madrugada, depois se fizer, sei lá. Aí depois você olha assim, não, baboseira. É, Mas acontece. Então, assim, mas é assim normal. mesmo. Eu acho que o processo criativo Sim. é assim. A gente vai registrando as ideias, depois você refina, passa na peneira, vê o que que faz sentido, o que que não faz, e de repente de 10, de 15, de 20 você aproveita uma, ou não aproveita Sim. nenhuma, mas fica ali como um registro e depois isso vai construindo outras possibilidades, né? Exatamente. Exatamente. É muito do pensamento criativo nesse sentido. E assim, você acredita que a gente tem maneiras diferentes de melhorar a criatividade? Assim, você acredita que a gente consegue, ao longo do tempo, se tornar mais criativo, considerando que tem pessoas que dizem que não tem criatividade nenhuma, que não se veem como pessoas criativas? Tá, o que eu acho assim, ó, tem pessoa, cada um tem uma habilidade natural, algumas coisas, enfim, mas também vale muito, tem um livro muito bom, eu esqueci o nome da autora, que é famoso, o livro Mindset, é, e fala muito disso, né? Sobre aquelas pessoas que têm um mindset ou de fixo ou de crescimento, de mudança. Então, assim, Uhum, essa visão do tipo, ela é muito perigosa, tá? De achar que eu não posso algo. Né? O nosso cérebro, todo mundo tem ideias. Todo mundo é passível de, assim, eu vivo em ambiente. A pessoa fala assim, Fernanda, tu é tão criativa, gente, desde a graduação eu estou em ambiente de inovação constante. Então, assim, sim. sempre, dependendo de área. Então, a minha visão, inclusive, ela foi treinada para isso. Então, assim, para algumas coisas não tenho o menor treino de visão, para outras eu já tenho. Opa, na hora você vai dizer, por quê? Porque desde a graduação. Então, é algo que eu venho, assim, estudando ou estou em ambiente que impulsiona isso. Então, assim, Sim. Fê, tu é muito criativa. Cara, eu tô há muito tempo nesse rolê. A gente aprende a. Do mesmo Uhum. jeito que aprende a andar de bicicleta, aprende a tocar piano, aprende a fazer alguma coisa, você também aprende outras técnicas. Obviamente, tem umas pessoas que pegam novinho um violão e toca sei lá o quê. Você fala assim, misericórdia. Tem gente que Como toca. é que Como é consegue? que consegue? Obviamente, existem pessoas que vêm com alguma habilidade mais nata em relação a algo. Né? Sim. E se você consegue descobrir o que é isso e você gostar disso, amor é meu, siga e utilize a criatividade como meio de melhor encapsular aquilo. Oi, Nanda, encapsular aquilo para ofertar. Tá? Inclusive, aqui já deixo de antemão, inclusive, minha amiga de mentoria. Vou fazer aqui um pequeno e rápido convite, tá? O grupo de mentoria, o meu, vai ser aberto e vamos começar final de fevereiro. Por pessoas assim. Eu quero as ideias do povo junto. Então, Muito bom. Isso e aí, você vai divulgando no seu Instagram aí, né? vou, No momento vou, certo. Bom, eu não divulguei ainda, por mais que eu já tenha algumas pessoas para selecionar, mas é porque eu não queria misturar com o que estava rolando do Hackathonasa, do não sei o que lá, e podia confundir Lé com Cré e tal. Eu fiz, vamos esperar o Hackanasa passar, Aham. para poder começar a divulgar de mentoria. Oi, Joana! Então, assim, eu acredito que todo mundo é possível, sim, ser criativo, tá? Lembrando, mais uma vez, volto do conceito de criatividade. Todo mundo tem ideias. A questão de conexão, uma coisa com outra, realmente aí você acha que é treinando, você se permitindo, tentar tirar o máximo de julgamento é muito difícil e tal, mas para você se tornar realmente criativa, do ponto de vista técnico e tal, ninguém sabe. Quando se cria algo, não se sabe que aquilo ali vai ser genial a ponto de mudar o estado da arte. Normalmente as coisas que Exato. são criadas não sabem que vão fazer tanto impacto às grandes coisas. A gente não sabe. Sim. Só vai saber no decorrer. E aí esse processo ele vai acontecendo
conforme a gente vai misturando as conexões, ele vai surgindo, né? Porque às vezes o projeto, isso aconteceu muito já comigo também, com os meus alunos, ou você inicia um projeto de uma maneira e de repente ele dá uma guinada para outro rumo e vira outra coisa e Sim. se torna muito Tem legal também. algumas dinâmicas que eu gosto, Wagner. Tem algumas dinâmicas que eu gosto muito, que é para pensar justamente forçar. Isso é o básico, e tem até um documentário, acho, na Netflix, Como as Mentes Criam, acho que é uma coisa nesse sentido. É muito bom que fala a questão disso, como os melhores criativos têm ideias. E eles todo mundo fala, a gente sai. Não, eu aprendi a dançar forró, pois agora eu vou andar de kart. Sei lá. Começa a fazer coisas diferentes. Isso é uma coisa. Existem outras coisas que força, tipo assim, poxa, eu preciso criar algo aqui. Eu vou ter que Uhum. forçar. Não posso esperar uma intervenção divina vir para me ter a ideia. Não, existem ferramentas que apoiam esse desenvolver, né? Então, tem uns nomes das técnicas, mas vou aqui falar em exemplos, tá? Que é uma, você falou do IC. Uhum. E se a Google não tivesse internet? Como é que seria a pesquisa? E se xícara não pudesse ter alça? E você forçar? E se pensar o oposto? Sim. Instagram não tivesse curtida? E se, aí você faz, como é que seria isso? Isso é uma ideia de você Uhum. formar em grupos, tentar quebrar, né? Você pode pegar a benchmark da área que você tiver e aí pensar nesse e se quebrado. Assim, ó, e se não acontecesse isso? E se não tivesse isso? Como é que seria? Como é que eu resolver esse BO? É, É legal, porque surgem uma, ideias co- diferentes. uma coisa que eu gosto muito de fazer também é assim, vamos encontrar a solução para esse problema. Beleza, encontramos. Só que essa solução para agora não vai servir. Normalmente. Nós precisamos de mais 5. Normalmente não Nós pode. precisamos de mais 5, mais 7, mais 9. Tem outro também muito legal que acontece com papel mesmo, que é que você não pode criticar a ideia do coleguinha. Que é aquela Uhum. que eu esqueci o nome que se dá dessa técnica. É que vamos supor lá, tem ter várias ideias, então vamos lá. O problema é esse, cada um dá a ideia e só escreve no papel. Então vamos supor, Hackathonasa, aqui eu tenho um problema aí de como traduzir os dados científicos e popularizar, certo? Aí uma pessoa Sim. vai colocar, criar um podcast, aí bota criar podcast. Aí o outro vai, ao mesmo tempo, em folhas separadas. Agora, a regra Uhum. a folha e o coleguinha do lado tem que completar aquela ideia. Não é criticar, é Uhum. completar. Então você é obrigado a completar essas ideias e rodar. Eu acho super dinâmica, é muito legal essa, ideia, essa Isso dinâmica, aí é porque muito legal é muito mesmo, muito boa legal. essa dinâmica, porque cria, você é É. obrigado a pensar diferente e criar. E se você não gostou do coleguinha, eu não quero saber. Você vai ter que trabalhar em cima daquilo ali. Ali é o seu BOzinho. Então, Uhum. assim, existem técnicas que é para justamente forçar as pessoas que estão ali e que precisam, naquele momento, ter ideias diferentes sobre determinado coisa. Então, assim, Sim. eu gosto dessas técnicas também porque ajudam. Então, assim, por mais seja óbvio, o Canvas, várias formas que você tem de ferramentas que vocês têm de design ajudam muito num processo de você conseguir prototipar algo assim. Muito bacana. E tem uma outra frase que eu gosto muito. O ponto chave dessas questões todas que a gente está comentando aqui é a criticidade, né? Sim, Eu acho que quanto mais críticos as pessoas forem nesse processo criativo, mais coisa legal vai surgir. sim. Assim, tem pontos importantes, assim, eu não posso dizer assim, porque senão fica parecendo o mundo rosa e tal, e acaba afastando muitos empresários, tomadores de decisão do inovação, porque pensa assim, ou do criativo, vão vir com um. Não. Até a restrição ela é importante. Se o seu Uhum. problema, a sua solução tem alguma restrição, ela é importante. Agora é pensar Sim. criativo, como é que a gente vai respeitar essa restrição, né? E quando você falou ao longo aqui da nossa conversa sobre a diferença quando a pessoa entra numa instituição, um estagiário entra com a visão mais fresca de algo e a área de Aham. direção muitas vezes não. Então, assim, existe um gap. Eu estava até procurando o nome, você pode ver que eu sou horrível de termo, né? Até fórmula matemática, eu passava, minha média era maravilhosa em matemática, mas eu não decorava a fórmula.
Toda vez eu fazia como é que chegava na fórmula, eu derivava a fórmula todinha para poder chegar se a fórmula é essa. Uhum. Então, por isso, eu falei assim, meu professor me amava, porque eu sabia que eu ia fazer algo diferente. Mas é porque eu não decorava a fórmula e ia indo, né? Pego a essência do negócio, esqueço o nome, mas eu pego a essência do negócio. Existe um termo, existe outra, não é mito que se fala, não. É algo que acontece justamente dessa diferença desses mundos. Do estagiário, ou do jovem, ou do CEO, ou tomador de decisão, ou o mais sênior, né? Esse gap. Aqui, provavelmente, os jovens, quem vai ter mais visão de novos, criar novo. Mas essa pessoa que vai mostrar sustentabilidade. Então, de Sim, claro. fato, esse aqui vai ter uma visão crítica importantíssima no processo de tanto entender melhor a problemática. Nossa, nem sempre melhor ter problemática, mas saber aquilo que é mais viável para a instituição, aquilo ali que realmente tem mais sustentabilidade, né? Então, assim, Não, preciso sim as restrições, né? e tem que fazer sentido, né? Não adianta falar assim, vou construir aqui a, a direção hidráulica do foguete que vai para a Lua. Se não faz sentido isso dentro do negócio, né? Dentro da instituição, dentro da empresa. Tem que ter sentido, tem que ter Sim, fundamento. E aí sim. que entram essas duas, três gerações que a gente tem aí que precisam trabalhar juntas, né? Que é sempre um conflito, os baby boomers aí, os Z, os X, E os eu Y, sei adoro lá. misturar esse povo. Às vezes É, não dá. uhum, Não porque, enfim, dependendo da instituição, dependendo das pessoas, tem tantos fatores de depende. Mas essa visão misturada, ela é sempre muito rica, se muito bem administrada. sim, Né? Porque pode gerar, sim, como você tem uma pessoa de autodireção, as pessoas não quererem falar. E aquela pessoa naturalmente tomar a voz. Já quebrou aí todo o processo. sim. Quebrou todo O o processo processo. criativo vai embora Vai, ali, logo no início. não vai rolar. Então, assim, eu participei, inclusive, teve uma ação no Reino Unido, tivemos alguns brasileiros que foram. Eu fui gratamente escolhida e fui participar de uma imersão lá no Reino Unido. Foram 26 aproximadamente, não estava engano, foram 26 brasileiros. E realmente tinha gente de altíssimo nível, assim. Tipo, na época tinha gente do ministério, do governo e tal, isso que eu estava lá, uma guria que eu ficava assim brincando, que mora no Ipsef, que é um bairro daqui da minha região, que é um pei danado, que o pessoal fala assim de baixa renda, uma coisa meio média renda. E eu vi assim, nossa, eu não tenho sobrenome, meu sobrenome é Oliveira, eu tô aqui na mesa com esses tombe-tombe. A primeira coisa que eles disseram é crachá do lado de fora. Ninguém entra aqui nessa mesa com crachá. Olhe pro seu coleguinha como igual. Aqui não entra crachá. Então foi muito importante, e isso é muito importante num processo como esse. Desses crachás serem colocados lá de fora. Mais uma vez o crachá como vilão É aqui na história, tá vendo? porque o crachá rotula, Rotula, rotula. Tudo que e puder rotular é melhor deixar de aí lado. quem tem o crachá mais pesado vai ter mais voz ou mais vez dentro de uma rodada de debates. Total. Não só o crachá, mas tem gente que fala mais alto, tem gente que fala mais baixo, tom grave. Então, enfim, tudo isso tem que ser administrado num ambiente ou numa dinâmica de inovação e criatividade para que todos tenham voz e aí sim a gente tem um coletivo bem robusto para gerar algo bacana. Nossa, muito legal, viu, Fê? Você trouxe vários insights aqui muito bacanas a respeito de tudo isso que a gente está falando. Estou gostando demais do nosso papo. Que bom. Aí, essa daí é minha irmã. Ó. São esses detalhes que agora estamos dando atenção e fazendo todo sentido. Exatamente. Exato. E assim, cabe muito também aos gestores, aos empresários, eles terem essa visão um pouco mais aberta às vezes, né? É lógico que tem empresas que têm culturas, têm políticas muito fechadas, e aí trabalhar a inovação é uma coisa bem mais complexa, né? É. Assim. Então, assim, é porque eu não gosto de colocar a obrigação algo para todos, sabe? Uhum. Assim, nem todo mundo vai falar inglês fluente, nem todo mundo vai apertar um parafuso. Então, assim, por mais que você tenha consciência, você é um tomador de decisão numa empresa, você tenha consciência que você vai ter voz, vai ser muito difícil você puxar. É melhor Sim. você contratar um terceiro, que vai parecer neutro, Aham. né? Que vai parecer neutro naquela discussão, sabe? Eu acho que a partir do momento que o que tem que ter para mim hoje, como tornador
decisão é, de fato, se você quer inovação, você quer inovação. Ponto. Né? Não vai ser querer a inovação, mas que tenha que ser fechada daquele jeito. Não vai rolar. Então, Acontece muito isso, infelizmente. e eu acho que a empresa que quer pensar em inovação, a empresa que quer pensar formas diferentes de fazer isso, ela tem que ter a consciência de que a inovação envolve riscos. Envolve, mas nem todo mundo. Aí é onde está o detalhe, o famoso do nosso ego. Tem muito medo. E o medo ele é real e ele é bom. O medo ele é bom em vários sentidos. Eu, por exemplo, eu morro de medo de avião. Medo de altura. Ele tem seus sentidos, seu rolê, mas eu não vou deixar de viajar por causa do medo. Sim. Porque o medo. Eu só vou ter que tomar todos os cuidados possíveis para que aquele medo seja, então, assim, o medo ele pode balizar muitas vezes. O medo te Você tem uma área limita. que você... O medo limita, mas também protege. Sim, o medo é o que mantém a gente vivo. Sim. Então, assim, para uma organização, muitas vezes, não dá uma inovação radical, pode quebrar a empresa. E é real. Sim. Ela é real. Você, assim, tá rolando, estou sempre aqui nessa constância e tal, eu preciso inovar. Às vezes, dependendo de como for, se você forçar uma inovação radical, enfim, pode quebrar. Vai causar um problema, mas, ao com mesmo certeza. tempo, não ouvir, como aconteceu com várias empresas que a gente já conhece, Kodak, enfim, que a gente tem que não se modernizou ou não foi num movimento social, quebrou Sim. também. Ficaram pelo caminho. Feeling, é o feeling, né, do risco. Tudo na vida, Sim. como eu falei, tudo na vida é um pequeno trade-off. Eu acho que a empresa que ela tem essa consciência de que é reservar, fazer uma reserva, alocar um determinado recurso para trabalhar a inovação e que aquele recurso considere como fundo perdido, que aquilo ali não vai impactar financeiramente no negócio, é excelente, né? Porque aí você tem mais flexibilidade para trabalhar a questão da inovação sem o risco de impactar financeiramente no negócio. Sim. Né? E tem os retornos intangíveis, né? Sim. Porque quando você cria, eu até falo assim, gente, se vocês quiserem que organize um hackathon, ideathon assim, numa empresa, com parceiros, me chamem. Por quê? Por mais que você não crie algo disruptivo ou que realmente você vai impactar, você gerou sim cultura, você gerou sim correlação entre pessoas, você gerou a pessoa pensar diferente sobre o problema, gerou em sinergia, e aí sim as coisas começam a tomar um certo corpo. É Sim. muito bonito, tem coisa que é intangível, tem coisa que não dá para a gente mensurar a curto prazo, sabe? E inovação, e aí onde é um gap muito entre inovação para a empresa, inovação para governo, inovação para universidades, é que cada um tem o seu tempo e o seu objetivo. E aí tem que ser meio que respeitado, mas aí acaba tendo esses pequenos diferenças entre desejos e necessidades, né? Tem que ser respeitado, cada caso. É verdade. E olha, eu vou te falar que a gente já está com quase 1 hora de bate-papo aqui, hein? Tô vendo aqui. Cara, como passou rápido. Fê, eu queria te agradecer muito, assim, eu queria que se você quiser deixar mais alguma coisa aí como mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, a respeito de tudo isso que a gente falou. Ai, gente. Para a gente já ir para os finalmentes aqui. Pois bem, quem não me segue, me siga. Quem também não conhece, não segue o Wagner, vai conhecer. Gratidão, espero que vocês tenham gostado. Estou vendo aqui muitos elogios, arigatou demais. Precisando aí, mentora, palestrante, ou a gente quiser... Eu estou afim, gente, de uns novos... Eu não quero esperar até outubro para fazer outro hackathon, não. Sim, eu acho que... Aí, deu uma picotadinha aqui. Não estou te ouvindo. Agora sim. Agora voltou. Aqui. Desculpa, gente. Então, assim, quem quiser fazer alguma coisa, me contrate e fale comigo, ou troque ideia junto, estou aqui à disposição. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, além de se permita, e o futuro aguarda a sua ação hoje. Exatamente. Né? Eu vivo presente, Muito bom, Fê. mas
Mas tenha isso que se você quer uma mudança, seja a mudança, né? Exato, claro. Seja protagonista da sua história. Sim, Eu gosto muito de usar essa frase porque se você deixar a vida te levar, né? Deixa a vida me levar, vai ver onde é que você vai parar, né? Ninguém sabe. Então seja é. protagonista, né? Eu não gosto muito dessa história, não. Vou dizer a minha observação a respeito em relação a isso, né? Assim, às vezes a gente não Diga. pode saber para onde a gente quer. Sim, mas a gente. Tudo bem. Uhum. Para mim, o mais importante é saber para onde a gente não quer. Exato. Porque quando a gente sabe onde a gente não quer, o leque do quer é muito grande. E aí vai ver que você. Aquela questão da restrição, né? É, A gente está falando o tempo todo aqui de inovação. Se sim. você vem com um problema e eu te dou uma solução, fechou naquela solução. Não tem possibilidades de outras soluções. Podem ter soluções melhores que você não está vendo naquele momento. A partir do momento que eu tenho um problema e eu sei o que eu não quero, o leque de opções aumenta muito. E é assim você pode ter a autoconsciência e o autoaprendizado, tudo para escolher aquilo que melhor reverbera com você. Então, assim, às vezes melhor do que saber para onde quer ir é saber para onde não quer. A minha opinião, pensando aqui em Não, criativo, né? mas eu Pode ser concordo que, contigo. Concordo contigo. Agora a gente tem que dar direcionamento para as coisas que a gente quer, claro, né? claro, se você souber, já diria no gato da Alice, né? Se não souber para onde quer, qualquer caminho serve. Exatamente. Mas é isso. Então, Fê, Gratidão, sua irmã, Patrícia, enfim, que estão aqui. Um é, cheiro. a minha irmã tá aí, meu pai também deu um oi aí Eu agorinha, tava vi. por aqui. Então, Fê, eu quero agradecer muito você ter dedicado um pouquinho do seu tempo aí, da sua agenda. Eu sei que você tá corrido também, Uhum. a gente está sempre buscando coisas aí, mas eu quero agradecer demais por você ter participado comigo aí dessa live, da sua Gratidão ao disponibilidade. convite. Gratidão ao convite. Demais. Obrigado, viu? Nada. Um A gente cheiro se a vê vocês. a gente se vê nos palcos da vida aí. A gente vai nos palcos também, convite, estou aceitando. Estou assim. Como eu já diria, né? Os não, eu Aham. sei o que eu não quero. Mas o sim, estou aberta. Manda e a gente conversa, seja lá o que for. Pensando em criatividade, inovação e empreendedorismo, aí eu gosto. Estou junto. Tamo junto, então. Tá bom, valeu. Obrigado. Mais uma vez, obrigada a todo mundo, tá? Cheiro, tchau, tchau. Tchau.